extremismo político e religioso no mundo, hipocrisia e esquemas criminais. As maquinações maquiavélicas do extremismo político e religioso. As ações dos neoconservadores na Casa Branca oferecem um lembrete claro da corrupção e do engano inerentes aos sistemas políticos modernos. A tradicional dicotomia entre esquerda e direita, muitas vezes percebida como polos opostos, é uma mera ilusão. Na verdade, somos confrontados com uma realidade em que os criminosos operam dentro de um sistema corrupto, rebatizando-se como necessários para manter o seu controle no poder. Estas entidades, independentemente das suas filiações políticas, fazem parte de um mecanismo central e singular concebido para explorar e controlar a população. Nicolau Maquiavel, o renomado teórico político da Renascença, reconheceria a astúcia e a manipulação empregadas por esses atores. Em O Príncipe, Maquiavel expôs os princípios de poder, controle e a natureza muitas vezes dúbia dos líderes políticos. Segundo a filosofia maquiavélica, os fins justificam os meios, e a manutenção do poder é o objetivo último, independentemente das implicações morais ou éticas. Este quadro maquiavélico é evidente nas ações de extremistas políticos em ambos os extremos do espectro. Estes extremistas partilham semelhanças impressionantes com fanáticos religiosos em países como o Irão, Israel e os Estados Unidos. Apesar das suas ideologias ostensivamente divergentes, o seu objetivo central permanece o mesmo: controlar a população através do medo e da manipulação, assegurando assim o seu próprio poder e influência. Neste sentido, a extrema-direita e a esquerda não são oponentes, mas antes manifestações diferentes do mesmo desejo subjacente de dominação. O fanatismo religioso, tal como o extremismo político, serve como uma poderosa ferramenta de manipulação. Os evangelistas nos Estados Unidos e os mulás no Irão exemplificam este fenômeno. Estes líderes religiosos exploram a fé como uma arma, usando o nome de Deus para justificar as suas ações e manter a sua autoridade. As percepções de Maquiavel sobre a natureza humana e a governação revelam que tais líderes compreendem a profunda influência da religião nas massas. Ao posicionarem-se como intermediários divinos, eles exercem imenso poder sobre os seus seguidores, que são frequentemente doutrinados e submetidos à lavagem cerebral para obedecerem. A utilização da religião como meio de controlo não se limita a uma região geográfica ou fé. Os paralelos entre os evangelistas americanos e os mulás iranianos são impressionantes. Ambos os grupos aproveitam o fervor religioso para fazer avançar as suas agendas políticas, muitas vezes à custa das comunidades marginalizadas. Por exemplo, um fanático evangélico que defende o extermínio dos palestinianos em Gaza não é diferente de um extremista religioso que comete actos de terror em nome de Deus. Ambos são movidos por uma interpretação perversa da sua fé, levando à violência e ao sofrimento. Os ensinamentos de Maquiavel sublinham a necessidade de um pensamento pragmático e estratégico na governação. Ele provavelmente argumentaria que a manipulação de sentimentos religiosos é uma tática astuta, embora moralmente duvidosa. Os líderes que empregam tais estratégias entendem que o medo e a fé são motivadores poderosos, capazes de unir e controlar grandes grupos de pessoas. Esta manipulação não se limita a nenhuma ideologia ou religião, é uma ferramenta universal manejada por aqueles que buscam o poder. Ao examinar a paisagem política contemporânea através de lentes maquiavélicas, torna-se evidente que a aparente dicotomia entre esquerda e direita é uma construção superficial. A verdadeira batalha não é entre ideologias opostas, mas entre a elite dominante e as massas que procuram controlar. Ao promoverem a divisão e o medo, estas elites mantêm o seu domínio, perpetuando um sistema corrupto que transcende as fronteiras políticas. Em última análise, as ações dos extremistas políticos e religiosos revelam uma verdade perturbadora sobre a natureza humana e a governação. A busca pelo poder e pelo controle muitas vezes leva à exploração e ao sofrimento de muitos em benefício de poucos. As percepções de Maquiavel sobre os aspectos mais obscuros da estratégia política fornecem um quadro valioso para a compreensão desta dinâmica. Ao reconhecermos as semelhanças entre extremistas políticos e fanáticos religiosos, descobrimos os mecanismos de controlo mais profundos que governam o nosso mundo, desafiando-nos a olhar para além das divisões superficiais e a confrontar as verdadeiras fontes de corrupção e manipulação.